Fala pessoal, tudo bem? Você tem dinheiro parado na poupança ou pior, nem sabe aonde o seu dinheiro está parado? Esse vídeo vai te mostrar exatamente como sair dessa e começar a investir em renda fixa de um jeito seguro, sem cair em pegadinhas e sem precisar entender nada de gráficos. Eu vou te explicar como a renda fixa funciona por dentro, quais são os tipos que existem, o que compensa e o que não compensa. E no final desse vídeo você vai saber exatamente por onde começar. Sem enrolação, sem economês chato. Bora lá, vem comigo! O que é renda fixa na prática? Esquece a definição de livro por um segundo. Renda fixa, basicamente, é você emprestar dinheiro para alguém e essa pessoa te paga de volta com juros. Só isso. Quando você compra um tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Quando você está comprando uma LCI ou LCA, você também está emprestando dinheiro para o banco. Só que com uma regra especial, que a gente já chega lá. E por que o governo e os bancos precisam do seu dinheiro emprestado? Porque eles usam o seu dinheiro para financiar outras coisas, pagar dívidas, financiar operações, financiar o agronegócio, o setor imobiliário e por aí vai. E para te convencer a emprestar, eles te pagam juros, simples assim. Então, toda vez que você for entender um produto de renda fixa, pergunta para você mesmo 3 coisas. Para quem eu estou emprestando? Quanto tempo eu vou ficar sem esse dinheiro e quanto eu vou receber de volta? Com essas 3 respostas, você já entende 90% do produto. E por que a poupança não é uma boa comparação? Antes de ir para os produtos, eu preciso quebrar um mito. Muita gente compara tudo com a poupança, porque é o que a família usa há anos. Só que a poupança rende pouco, e o motivo é simples. O banco pega emprestado seu dinheiro na poupança, te paga uma migalha e empresta esse mesmo dinheiro para outras pessoas com juros muito mais altos. E essa diferença fica para os bancos. Quando você investe direto em Tesouro Direto ou um CDB, você está cortando esse intermediário, ou pelo menos reduzindo a margem que fica no meio do caminho. Por isso o retorno costuma ser muito maior. Agora que eu te introduzi na renda fixa, vamos começar pelo mais seguro de todos, que é o Tesouro Direto. Aqui você empresta dinheiro direto para o governo federal. É considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque para o governo não te pagar, ele precisa dar um calote geral na dívida pública. E isso é um cenário extremo, quase de colapso total do país. Dentro do Tesouro Direto, existem 3 tipos principais. Tem o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, é ótimo para reserva de emergência, porque tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar em qualquer dia útil o dinheiro que ele cai na conta rapidinho, praticamente sem risco de perder valor. Dentro do Tesouro Direto, para além do Tesouro Selic, temos o Tesouro Pré-fixado, onde você já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento, porque a taxa é fixada no momento da compra. Isso é bom quando você acha que os juros vão cair no futuro, porque já garantiu uma taxa boa, mas é arriscado se os juros subirem depois, porque você fica travado numa taxa pior. E finalizando no Tesouro Direto, temos o Tesouro IPCA+, que paga a inflação mais uma taxa fixa. Esse é excelente para objetivos de longo prazo, tipo aposentadoria, porque protege o seu poder de compra e ainda te dá um ganho real acima da inflação. O lado bom do Tesouro Direto é a segurança máxima, a facilidade de comprar pelo próprio aplicativo do banco ou corretora e o valor mínimo baixo, às vezes menos de R$100. O lado ruim é que se você precisar vender um tesouro pré-fixado ou um IPCA mais antes do vencimento, o preço pode ter caído e você pode até perder dinheiro na marcação a mercado, que é basicamente o preço do título variando dia a dia conforme o mercado. E isso assusta muita gente que não sabe dessa regra e vê o valor investido oscilando para baixo na tela do aplicativo. Agora vamos para o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Aqui você empresta o dinheiro direto para os bancos e o banco usa isso para fazer empréstimo para outras pessoas, cobrando juros mais altos do que te paga. A diferença é o lucro do banco. O ponto positivo do CDB é que ele costuma pagar mais que a poupança e às vezes até mais que o Tesouro Selic, principalmente em bancos menores que precisam
captar dinheiro e oferecer taxas mais atrativas para atrair o investidor. E aqui entra uma proteção importante. O CDB tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, até o limite de R$250 mil por CPF e por instituição. Ou seja, se o banco quebrar, você não perde dinheiro dentro desse limite. O FGC te devolve. O lado ruim é que bancos menores que pagam mais também têm mais risco de problemas financeiros. Embora o FGC cubra isso até o limite, tem CDB com liquidez diária e baixa, ou seja, seu dinheiro fica travado até o vencimento. E se você precisar sacar antes, ou não consegue ou perde parte da rentabilidade. Outro detalhe, nunca coloque mais de R$250 mil no mesmo banco, pensando que está totalmente protegido, porque esse é justamente o limite de cobertura do FGC. Você já ouviu falar de LCI e LCA? LCI é letra de crédito imobiliário e LCA é letra de crédito do agronegócio. Funcionam parecidos com o CDB. Você empresta dinheiro para o banco, só que esse dinheiro é direcionado obrigatoriamente para financiar o setor imobiliário ou o setor do agronegócio. A vantagem gigante desses dois produtos é que eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Isso faz uma diferença enorme no resultado final. Porque no CDB e no Tesouro, você paga IR sobre o rendimento. Já nas LCIs e LCAs, você não paga nada. Por isso, muitas vezes uma LCI que paga uma taxa nominal menor que um CDB de um banco acaba rendendo mais no final, depois de descontar o imposto do CDB. Vale sempre comparar a taxa líquida depois do imposto e não só o número que aparece anunciado. O lado ruim é que a maioria das LCIs e LCAs tem prazo mínimo de carência, geralmente 90 dias, e liquidez baixa. Então não é um bom lugar para guardar dinheiro que você vai precisar usar de repente, numa emergência. E finalmente chegamos nas debentures. Debentures é você emprestar dinheiro direto para uma empresa, não para o governo, nem para o banco. A empresa usa esse dinheiro para expandir, investir em produção, pagar outras dívidas. O ponto positivo das debentures é que geralmente pagam taxas mais altas. E existem as debentures incentivadas, que também são isentas de imposto de renda, usadas geralmente para financiar projetos de infraestrutura. E como nem tudo são flores, o lado ruim e isso é muito importante, as debentures não possuem garantia do FGC. Se a empresa quebrar, você perde parte ou todo o dinheiro investido. Então, isso já é um nível de risco muito parecido com investir nas próprias empresas, como se você estivesse investindo em ações, do que como se você estivesse investindo no Tesouro Direto ou num CDB de um banco. Um ponto muito importante para deixar registrado que confunde muitas pessoas. Na maioria dos produtos de renda fixa, exceto LCI e LCA, e em algumas debêntures incentivadas, você paga imposto de renda sobre o rendimento, seguindo uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menos a alíquota paga. Até 180 dias, a alíquota é de 22,5% sobre o rendimento. De 180 até 360 dias, cai para 20%. De 360 até 720 dias, fica em 17,5%. Acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, a alíquota mínima cai para 15% sobre os seus lucros. Acima de 720, ou seja, 2 anos, a alíquota cai para 15% em cima do valor dos lucros apurados. Isso significa que resgatar renda fixa muito rápido é péssimo do ponto de vista tributário. Se você puder planejar para deixar o dinheiro pelo menos 2 anos, você pega a menor alíquota possível. Agora os erros mais comuns. O primeiro erro é comparar só a taxa anunciada sem olhar o imposto de renda e sem olhar a liquidez. Uma taxa mais alta com IR maior e dinheiro travado pode compensar menos que uma taxa mais baixa, isenta de imposto e com liquidez. O segundo erro é colocar reserva de emergência em produto com liquidez baixa. Reserva de emergência tem que estar em algo que você resgata rápido e sem perder dinheiro, tipo Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. O terceiro erro é ignorar completamente o risco de créditos em CDBs, principalmente de bancos pequenos.
achando que é tudo garantido mesmo assim. É garantido até R$ 250 mil por CPF e por instituição, e nada além disso. O quarto erro é vender o tesouro pré-fixado ou IPCA+, no meio do caminho, no momento de preço ruim, achando que renda fixa nunca perde. Ela pode sim mostrar perdas momentâneas se você vender antes do vencimento. E como colocar isso em prática? Primeiro passo, monte sua reserva de emergência, de 3 a 6 meses dos seus gastos, no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária de um banco grande e sólido. Segundo passo, depois que a reserva estiver montada, comece a olhar produtos com prazos mais longos, como CDB de bancos médios, com boas taxas, LCI, LCA ou Tesouro IPCA+, para objetivos de longo prazo. Terceiro passo, sempre compare a taxa líquida, depois dos impostos, e sempre confira se o produto tem ou não tem garantia do FGC antes de decidir sobre investir nesse produto. Quarto passo, diversifique entre instituições diferentes, principalmente se você for investir valores relevantes para não passar do limite da proteção do FGC numa única instituição. E finalizando, renda fixa não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre fazer o seu dinheiro trabalhar de um jeito previsível, protegido e sem sustos, enquanto você aprende e evolui para outros tipos de investimentos, se você quiser. E se esse vídeo te ajudou a entender de verdade como a renda fixa funciona, deixa um like, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo qual desses produtos você já usa ou pretende usar. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado!